Estamos aqui no Judô Clube Ponta Delgada para fazer uma entrevista com o sensei Jorge Batista, faixa preta de judo, quarto dan. Sensei Jorge, quando toda essa história começou? Do judo, para mim, é uma paixão por um dragão. Em 1968, quando o judo inicia-se nos Açores, porque, vamos lá ver, há um período antes de 68 que eu judo nos Açores, mas não de uma forma regular. Havia um açoriano que residia em Lisboa e estava lá a estudar, e foi o primeiro atleta português até ir aos Jogos Olímpicos em Tóquio, que é o professor Fernando Costa Matos. E quando vinha cá de férias no verão, davam judo. A quem atribuiu a criação do judo? O judo é criado pelo professor Gil Local, um professor de filosofia japonês, que é professor da Universidade de Tóquio. Ele estuda todo o jiu-jitsu e os antecedentes do jiu-jitsu e decide criar algo que não magoasse as pessoas no combate de jiu-jitsu com as regras do dia. Alguém sairia magoado. Estuda as artes marciais dos japoneses e faz dela um desporto, não desporto, dizer que o judo não é um desporto, o judo é mais do que desporto, é uma forma de vida, de respeito entre as pessoas, tem um código moral em que muitas modalidades não têm, mas no caso do judo tem um código moral que os atletas têm que cumprir. Ele é o criador do judo e tem institucionalizado que o judo começa efetivamente em 1882. Quem trouxe o judo para os Açores? Então, como disse no início, o judo começa em 1960, cá nos Açores, com a vinda de férias do professor Fernando Costa Matos, que é o primeiro atleta a ir para os Jogos Olímpicos e a representar Portugal em Tóquio. Mas isso, historicamente, há uma forma de, digamos assim, de um grupo que experimentou em termos nas férias de verão. Efetivamente, quem traz o judo para os Açores e quem o divulga por São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, Faial e Pico é o sensei Masato Shoei. É ele que tem, também derivado do dinamismo a seguir ao 25 de abril de 74, em que há margem para fazer desporto, há uma preocupação por as pessoas a fazerem atividade física. Aproveitando isso, consegue-se arranjar equipamento e tatamis e colocam-se tatamis na ilha de Terceira, na ilha do Faial e na ilha do Pico. O sensei poderia nos falar um pouco mais sobre o Judô Clube Ponta Delgada? O Judô Delgada nasce quando é bem posto. Oficialmente nasce em 1974, com escritura pública. O judo começa cá em 68 numa secção do Clube Naval e esse grupo de atletas do judo que estavam nessa secção do Clube Naval necessitavam ter um clube com um tipo de organização, que não uma secção de um clube dedicado mais às atividades náuticas e por natureza, naturalmente, teria que dar mais apoio às atividades náuticas do que as outras. Então surgiu de se formar o clube em 1972, em 72 já o clube treina fora das instalações do clube naval, como o Judô Clube Ponta Delgada, em que leva algum tempo a ser reconhecido notariamente, que havia autorizações especiais para a criação de clubes, essencialmente de clubes ligados às artes marciais. Uma licença do Ministério da Defesa e não só do Ministério da Educação e da Sociedade. Ele nasce em 74 e é em 1974 que nasce o primeiro campeão nacional dos Açores, aqui da Secretaria, Francisco Azevedo. E a partir daí, desse ano, o Judô Clube Ponta Delgada passou a ter todos os anos, no mínimo, um campeão nacional. E o que fez despertar essa paixão treinando junto e dizer eu quero ser atleta, eu quero ser... Depois que tive a liberdade de ir para o judo, desde a primeira aula fascinou e gostei imenso, o respeito que temos entre os atletas, fazer uma luta, um combate sem estar com a ideia de magoar o adversário, saber nos controlar, a nossa ira.
para mim foi muito interessante. E hoje em dia continua a ser interessante para mim, como treinador. Quais são as principais regras do judo? Portanto, em termos de regras desportivas, o objetivo é derrubar o parceiro em que ele cai com as costas do chão o mais rapidamente possível, com força e controle. E tem que controlar a queda do meio adversário. A primeira coisa que se aprende no judo é cair, correto? Por Sim. quê? É essencial o atleta saber cair no judo. Se não sabe cair, poderá ser esquisito dizer, olha, no judo, aprendi isso nas regras, o objetivo é derrubar o parceiro de forma que ele caia. Portanto, no fundo, ele deveria de só ensinar a derrubar os adversários. Mas não, nós temos que também ensinar aqui que ninguém pode derrubar. É essencial saber cair, saber proteger os membros superiores, os membros inferiores e a cabeça. Portanto, é essencial. Um atleta para poder fazer judo tem que saber cair e tem que fazer ao contrário que nos ensinaram em pequeno, em dizer qualquer os nossos pais, dizer, cuidado não caias, pois nós aqui no judo é um pouco ao contrário, cai muita vez, dentro das regras técnicas que são ótimas para cair. Deixe-me dizer que em França há companhias de seguros que, entre aspas, obrigam alguns dos seus segurados de uma determinada idade que caem na rua, têm acidentes e há fisioterapias para fazer, encaminham-nos, não nos obrigam a encaminhar, deles para poderem renovar o seguro, têm que fazer aulas de aprendizagens de quedas, essencialmente para aprenderem a proteger a cabeça. Falando um pouco na atualidade, o judô, ele continua, ele treina atletas para competições? Quais são essas? Sim, em 2008 fomos a segunda associação do país em que houve muitos resultados, a maior parte dos resultados foi do judô a nível nacional. Temos atletas de nível nacional, estão nas seleções nacionais, representam Portugal a nível internacional, com classificações a nível internacional na Inglaterra, na Suécia, na Noruega, em França, em Espanha. Ainda há pouco tempo tivemos um atleta a tentar ir ao Campeonato da Europa do Sub-23, que esteve na Suécia a fazer uma prova que, por acaso, não correu tão bem como esperávamos. Tivemos um atleta jovem que esteve agora há um mês atrás em Espanha e ficou em terceiro lugar, um atleta que está, uma rapariga que está a mostrar agora que poderá ser um potencial no judo nacional. Temos atletas de nível nacional a nível dos séniores que vão no próximo fim de semana disputar o Campeonato Nacional e esperamos que alguns deles tirem medalhas de top, ou seja, primeiros, segundos e terceiros lugares, tirem uma medalha de top. Portanto, tem sido sempre uma preocupação do clube estar a treinar puros atletas, além de fazermos a parte educativa, temos a parte competitiva que tem sido muito importante e é isso que faz com que também venham mais atletas experimentar a serem campeões. Quantos atletas participam do Campeonato Nacional? O Campeonato Nacional há um ranking a nível nacional, não pode ir dos atletas todos que queremos, há alguns atletas que infelizmente não podem ir, não estão no ranking, mas esse Campeonato Nacional de séniores, são os atletas de mais de 20 anos, vão estar presentes com 2 atletas a 60 kg, 2 a 66, 2 a 73, 2 a 81 kg, 2 a 90 kg e 1 a mais de 90 kg. Então temos uma duração grande. No Campeonato Nacional só podem entrar no máximo 26 atletas em cada categoria. Quanto aos Jogos Olímpicos, qual é a dificuldade de se conseguir se classificar? Como é a classificação? Ok. Todos os atletas que façam desporto a sério são em Jogos Olímpicos. E para a população em geral, quando vê atletas nossos classificarem-se numa prova internacional, mas eu vou aos Jogos Olímpicos. Pensam que é uma coisa que é o atleta que vai aos Jogos Olímpicos e vai. Bom, não é bem assim, mas é coisa. É complicado, não é difícil, mas é muito complicado. Não é difícil e é difícil ao mesmo tempo. No caso concreto do judo, como é que se atuam os atletas para os Jogos Olímpicos? Há um ranking, tal como os outros desportos todos, dos atletas melhores do mundo. Só podem entrar no judo, nos Jogos Olímpicos,
32 atletas em cada categoria de peso. Há 7 categorias masculinas e 7 categorias femininas. E cada país não pode levar mais do que um atleta em cada categoria de peso. Ou seja, então, há um ranking, mesmo nesse ranking, se houver um ranking mundial desses 32 atletas, eu vou explicar que são 32 atletas de um ranking mundial, mas esse ranking é dividido uma parte, X atletas da Europa, X atletas da Ásia, X atletas da América e X atletas do Oceano. Desses 32 atletas, como dizia, se houver, por exemplo, na categoria de peso menos de 73 kg, Portugal tem lá, nesses 32 atletas, tem 2 atletas no mínimo. Há um que tem que sair fora. O que está mais acima, o que está mais abaixo, ele sai fora. Portugal não pode ter, outro país qualquer não pode ter mais do que um atleta em categoria de peso. Lógico, o que tem que deixar sempre ser, se é num país em que ainda não haja ninguém, entra. Há uma exceção feita aqui, nos 4 primeiros atletas do ranking. Esses são os atletas que têm um acesso direto, são os atletas, os 4 primeiros classificados do último campeonato do mundo, antes dos Jogos Olímpicos, do ano antes dos Jogos Olímpicos. Ou seja, no caso concreto, para os próximos Jogos Olímpicos de Londres, os atletas que ficarem em primeiro, segundo e os 2 terceiros do Campeonato do Mundo de 2011, que vai se disputar em Paris, têm acesso direto. E eles por si já representam cada um deles no país. E a sociedade, os políticos, têm incentivado, dão esse incentivo para o atleta aqui nos Açores? Sim, aqui nos Açores, o certificado, que às vezes digo que temos, se calhar, das entidades públicas incentiva mais e dos pais incentiva menos. Há atores efetivos para que os atletas possam equiparar os atletas do continente. A política do governo tem sido dos 2 partidos que têm governado os Açores e na política deles, os atletas têm que ser equiparados aos atletas do continente. E por isso há apoio na deslocação desses atletas para ficarem em pé. Agora tem que depender do resto dos atletas da região trabalharem para isso. Quando eu digo que há apoios a mais, às vezes digo que há apoios a mais, é por vez, se calhar, com os apoios que temos, os Açores obrigatoriamente, embora tenha uma operação pequena, obrigatoriamente, teria que ter mais resultados disponíveis. Se formos ver no orçamento da região, o dinheiro que gastamos com o desporto é muito. E isso dá uma responsabilidade às pessoas que estão ligadas ao desporto, pelo menos a mim, em que temos que tirar partido e rentabilizar bem esse investimento que a região está a fazer. E eu não vejo tantas classificações a nível nacional com o investimento que a região faz no desporto. Quais são os principais objetivos do judo, além dos Jogos Olímpicos? Bom, como diz há pouco, o judo é uma escola de educação. O judo é ter melhores pessoas, melhores seres humanos, para estarem inseridos na sociedade e fazer o melhor possível. É uma das coisas que tu tens que fazer o tempo melhor possível. Desportivamente, socialmente, culturalmente. E isso é o que tem que ter uma pessoa que fica ligada ao judo. Quem passa por judo não poderá não ter, mas quem fica no judo ao longo dos anos vai ver todos esses ensinamentos que o judo tem. Para finalizar, qual o grande sonho que o Sensei gostaria de realizar? Bom, ele tem vários sonhos. Como treinador, o sonho é ter alguém a ganhar os campeonatos nacionais de séniores. Temos ganho provas de séniores, torneios nacionais de séniores, campeões nacionais de séniores não é fácil. Portugal tem um nível muito forte de nível de séniores. Não vamos lá perto, vamos no segundo, vamos no terceiro, vamos no segundo. Há uns anos fomos campeões de séniores, mas é o escalão em que temos menos campeões de séniores, é sempre aqueles campeões de séniores, dizer, que abre as portas a nível nacional. E claro que o sonho era ter alguém deste clube a representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Sou treinador e agora também sou dirigente do clube. Como dirigente do clube, tenho aqui um grande sonho, que é dar mais um pouco de condições no clube. Ou seja, aumentarmos em 10 metros
para norte. Andamos há alguns anos a tentar negociar, porque o Estado era se nos cede o terreno que é adjacente, depois nós tentamos. Isso é dessa parte que deixávamos aquilo currículo na estrutura. Ela já é boa, repito, ela já é boa, já é uma belíssima sala de treino, mas com a estrutura, com esse aumento, vamos melhorar uma coisa que é o menos bom, que é a zona dos balneários. E por acréscimo, aumentamos também uma zona de segurança na sala de judo, que permitirá fazer provas de judo com mais segurança, pequenas provas de judo que fazemos aqui. Atualmente ela não tem esse nível de segurança, nem permite fazer os combates a nível de séries. São objetivos com o dirigente aqui